Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te encha com o Espírito Santo. Essa igreja está caminhando de vento em popa e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está enchendo nossos corações de amor, de paz, de sabedoria e de graça, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada em Botafogo. Não é fácil. Quando nós começamos a louvar, há uma batalha espiritual sendo nas regiões celestiais, para que nós não possamos executar, mas nós estamos firmes no Senhor, porque o nosso Deus está nos guiando nessa jornada. Amém? Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está contigo. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus, em reverência a esse Deus poderoso, esse Deus glorioso, esse Deus majestoso, esse Deus que cada dia nos honra, né? Cada dia Deus nos surpreende, cada dia uma coisa nova na nossa vida, cada dia Deus trabalha na nossa vida de uma forma toda especial. Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus 4, verso 18. É um versículo, antes de eu ler, eu quero explicar. Jesus está formando seu ministério aqui. Ele precisava de homens que estivessem ombro a ombro com ele, fazendo a obra do Senhor. Os homens e as mulheres, digam amém. Jesus precisa de homens e mulheres que fazem a obra para o Senhor Jesus Cristo, amém? Devido ser um local da Judéia, você sabe dos costumes lá, né? Lá há um conflito entre o lado masculino e o feminino, né? Se você for bem estudar a Judéia, os israelitas, ele ainda tem até isso hoje, até hoje. Hoje em dia o homem vai na frente, a mulher vai com as crianças atrás, né? Isso é uma coisa já muito antiga que ocorre lá e não era diferente. E ele tinha que constituir homens que fossem fazer a obra do Senhor. Então aqui está falando, no verso 18, está falando de toda a lista de homens que ele preparou para o ministério dele. E eram homens realmente, não eram fáceis não. Eram homens que tinham problemas. Amém? Igual a gente, né? Problemas, dificuldades, tinham tropeços. Todas as coisas eles tinham. Mas eles queriam seguir a Jesus. Quem quer seguir a Jesus, diga amém. Então, nós temos que realmente envergarmos a camisa do Espírito Santo e seguirmos a Jesus. No verso 18 diz assim: caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos chamados Simão do Pedro, chamado Pedro e André, e lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui essa tua palavra, meu Pai. Nós queremos hoje abordar esse tema, meu Pai, para que nós possamos saber o que estamos fazendo aqui na terra. Não é só aceitar Jesus, Senhor. Não é só falar de Jesus, mas é muito mais envolvimento, Senhor. Nós queremos nessa noite, meu Pai, abrir o nosso coração para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos discernir aquilo que o Espírito Santo ministra em nossos corações, e que teu Espírito venha trabalhar nas nossas vidas nesta noite, que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Usa, meu Pai, conforme a tua vontade, que o teu Espírito Santo trabalhe no meu coração, no coração do teu povo, para que nós juntos, meu Pai, possamos glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Conforme eu tinha dito, Jesus estava aqui formando o seu ministério. Homens comuns. Você pôde notar na leitura que esses homens aqui eram pescadores, eram homens que viviam na coleta de impostos, homens que Lucas era médico, então eram diversas classes da sociedade. Homens simples,
Homens que não conheciam nada. Amém? Nós não conhecemos nada, sabia disso, não? A cada dia nós aprendemos algo novo da parte do Senhor. A cada dia Deus nos ensina algo novo, porque Deus é um Deus de mistérios. Deus é um Deus de mistérios. Mistério é o quê? Algo que você não conhece, algo que você ainda não praticou, algo que é novo para você e para mim. Mas Deus, a cada dia, Ele fala conosco de uma maneira diferente. Eu já disse aqui, Deus pode falar através de uma criança, Deus pode falar através de um ímpio, Deus pode falar através de uma pessoa que você nunca viu, né? Deus pode falar através de uma cena que você vê na rua. Deus fala de todas as formas. Esses homens foram chamados por Jesus. Jesus falou assim, olha, segue-me. Eles sabiam da fama de Jesus e eles começaram a seguir. Quem já está seguindo aqui é Jesus? Todos nós estamos seguindo a Jesus. Estamos nas pegadas, nós cantamos aí, vou seguir os passos de Jesus. Então nós temos que seguir os passos de Jesus. Olha, não é fácil seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele vem na contramão deste mundo. Jesus ele vem falando das coisas que são concernentes ao reino de Deus, e são coisas novas. O povo judeu não entendia muito bem o que estava ocorrendo naquele momento. Mas Jesus, mesmo assim, ele veio implantar o reino de Deus nessa terra. Os judeus eles já tinham a sua maneira de agir, os seus costumes, os seus hábitos. E para virar aquela livro, aquela página, era difícil. Por quê? Porque eram coisas novas. Fala para o teu irmão, Deus tem coisas novas para a tua vida. Fala de novo, Deus tem coisas novas para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Esses homens se lançaram, largaram os seus ofícios. Alguns pescadores largaram os seus ofícios e seguiram ao Senhor Jesus. Eles largaram tudo. Quem quer seguir a Jesus tem que largar as coisas deste mundo. Fala assim, as coisas velhas, de novo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando você aceitou Jesus, as coisas antigas, as coisas que eram do mundo, né? Vou falar logo abertamente. A cachaçada, as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, os pecados desse mundo, as coisas atraentes desse mundo, se passou. A partir de agora é tudo novo. Tudo novo se faz na sua vida. Mas para que isso se ocorra novo na sua vida, você tem que entregar o teu coração a Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que filho meu, dá-me o teu coração. A coisa mais preciosa do homem é o coração. Por quê? Do coração sai o quê? As fontes da vida. Do coração que você explode, você tem um sangue bombeando dentro do teu corpo. Do coração são sentimentos. E esses homens aqui se entregaram totalmente a Jesus. O primeiro sermão acompanhado com seus discípulos lhe falou Jesus nas bem-aventuranças. Quem já leu as bem-aventuranças? Todo mundo já leu? Tem pessoas que não leram, tem gente que não levantou a mão. Você já leu as bem-aventuranças? Parece uma coisa simples, né? Mas não é simples, não. É algo de muito precioso para que os discípulos eles estavam ali aprendendo. Discípulo quer dizer o quê? Aquela pessoa que se coloca à disposição de Jesus para aprender. Por isso que eu falei, todo dia nós aprendemos. E esses homens aqui estavam ali para aprender. Eram alunos de Jesus Cristo. Quem quer ser um aluno de Jesus Cristo aqui? Todo dia nós temos que aprender com Jesus Cristo. Você sabia disso? Você sabia que tem carrapichos na nossa vida que precisam ser tirados da nossa alma? Tem muitos carrapichos que precisam ser tirados. Então Jesus ele estava ali para resgatar a alma daqueles homens. A alma daqueles homens estava contaminada e eles precisavam de quê? De ser transformados pelo Senhor. Eu e você precisamos a cada dia sermos transformados pelo Senhor. A cada dia Deus se revela para nós na sua santa palavra, para que nós possamos o quê? A palavra de Deus é o quê? O espelho. A palavra de Deus nos denota o quê? Que nós somos pecadores,
que nós carecemos da glória de Deus. Não é isso que diz o livro de Romanos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Quando diz todos, é todos mesmo. Então, esses discípulos estavam ali aprendendo. E em Mateus 5, fala sobre essa lista aqui. Se você depois ler direitinho, você vai aprender essa lista. Bem-aventurados os humildes. Né? Deus, ele quer trabalhar na humildade. Amém? Quem quer ser arrogante, quer levantar o nariz, Deus não trabalha com essa pessoa. Deus quer pessoas o quê? Que tenham um espírito de humildade. Deus fala também através do choro. Tem pessoas que já reprimiram tantas vezes o seu choro que não choram mais. As lágrimas já secaram, né? As glândulas lacrimais já secaram e a pessoa já não chora mais. A pessoa está dura, está introspectiva, não tem mais sentimento. Parece que o sentimento saiu daquela pessoa. Por quê? Porque de tanto apanhar, essa pessoa já ficou, o quê? Adormecida. Ela não sente mais, de tanto apanhar. Então, fala para o teu irmão, é bom chorar. Amém? Chorar não é pecado, não. Dizem que o homem não chora, isso é balela, conversa fiada. Todos nós choramos, temos sentimentos, amém? Outra coisa que Jesus expressa muito bem é a mansidão. É uma outra virtude que Jesus queria implantar no coração desses homens, porque eram os homens rudes, né? Pedro era um homem rude. Qualquer coisa ele puxava da espada, já arrancava a orelha, já ia fazendo uma série de coisas. Você conhece alguma pessoa que é assim? Que ela é tempestiva? Ela parte para cima? Ela não sabe nem o que ela vai fazer? Eu conheci um motorista, onde eu trabalhei, que ele era intempestivo. O cara dava uma fechada nele, saía do carro e ia para cima do carro. Eu falei, não faz isso, cara. O cara pode estar armado lá e te dar um tiro. Você não sabe quem está do outro lado. Então, era uma pessoa o quê? Impulsiva. Tem pessoas que são impulsivas. Impulsivas de uma forma ruim, uma forma danosa. A pessoa quer ser o quê? Quer ser atirada. E muitas das vezes nós, como somos assim, precisamos de quê? De mudar. E esses discípulos estavam aprendendo com Jesus. Mansidão. Fala para o teu irmão, mansidão. Temos que ser mansos. O reino de Deus, manso. Fome e sede de justiça. Dois tipos de sentimentos que a gente tem que ter. Fome. Quem tem fome, quando você está com fome, você vai lá e pega uma comida e se alimenta. Quando você está com vontade, hoje em dia está com esse problema de água aí, né? Crise hídrica, a pessoa vai lá e pega uma garrafinha de água e bebe. Amém? Aqui Jesus está querendo expressar através desses tipos de sentimentos que nós temos, né? Usamos a cada dia, que nós temos que o quê? Ter fome e sede de justiça. Não é a minha nem a sua justiça que vai responder alguma coisa. Muito pelo contrário. Quando nós agimos pela nossa cabeça, com a nossa justiça, nós sofremos o quê? A retaliação. Porque a justiça dos homens não produz a justiça de Deus. Então nós temos que buscarmos a justiça do Senhor. Quem te defende é o Senhor. Jesus é que nos defende. Ele é o advogado. Deus é o juiz. Olha aí que dupla boa, hein? Deus é o juiz, Jesus é o advogado. Advogado o quê? É aquele que advoga as nossas causas. Qual é a causa que você tem para apresentar hoje diante do Senhor? Qual é a situação que está passando na tua vida que está deixando você incomodado? Cada um sabe aonde o seu calo aperta, não é isso? Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Mas nós temos que expor. Senhor, eu não sei lidar com esse tipo de situação. Me ajuda. Não é pecado pedir ajuda a Jesus, não. Pecado, muitas das vezes, é o pecado de omissão, que nós nos omitimos e nós não abrimos o nosso coração. Você já viu quando um psicólogo, quando chama um cliente, ele entra na sala, o que tem naquela sala lá do psicólogo? Tem uma mesa. Aquela mesa tem um colchão ali, né, para a pessoa deitar.
E ali a pessoa vai falando, doutor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O cara às vezes não fala nada. Às vezes ele está só ouvindo. É igual a nós pastores. Às vezes a gente ouve. A pessoa, pastor, foi tão bom falar contigo. A gente não falou nada. Mas só daquela pessoa abrir o coração, só daquela pessoa falar conosco, ela já se sente o quê? Aliviada. E é importante que nós abramos o nosso coração perante o Senhor. Outra vertente importante aqui é a misericórdia. Temos que ter misericórdia um dos outros, amém? Não é porque você pega uma pessoa em falta, você mete a raquete nela. Não ajuda nem nada. Não estamos fazendo malhando Judas nem nada, como faz aí no mundo. Nós temos que o quê? Resgatar aquela alma. Trabalhar naquela alma. Falar com aquela alma. Trazer aquela alma. Consolar aquela alma. Às vezes você não fala nada, mas está ali consolando, está ali falando do lado. Só de você estar do lado daquela pessoa, você já está ali ajudando aquela pessoa. Amém? Às vezes você dá uma palavra curta, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, ser misericordioso é ter aquela pessoa que tenha compaixão. O que é compaixão, gente? Você sabe dizer o que é compaixão? É eu sentir a dor do meu irmão. Isso é compaixão. Ter compaixão, sentir a dor do próximo. É fácil? Não é. Se fosse fácil, teria um montão de gente aí sentindo dor do outro. Muito pelo contrário, a igreja às vezes se exime dessa situação de sentir a dor do próximo. Nós temos que sentir a dor do nosso próximo. Estarmos juntos, orarmos juntos, falarmos juntos, lermos a Bíblia juntos. Amém? Então é isso que Jesus estava falando aqui, nessas bem-aventuranças aqui. Ser o quê? Limpeza de coração. Oh, meu Deus, às vezes nosso coração está tão sujo que a gente nem quer nem chegar perto de Deus, porque a gente pensa assim, Deus vai jogar um raio, vai me destruir. Deus vai fazer isso por quê? Porque o inimigo ele aproveita esse momento nosso de sensibilidade, de carência, e ele tenta jogar uma série de dardos inflamados na nossa mente, para que a gente possa o quê? Se sentir culpado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor já nos absolveu na cruz do Calvário. O sangue derramado de Jesus Cristo já nos purificou de todo pecado. Você crê nisso? O sangue, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, fala assim, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós temos que confessar. Às vezes nós ficamos tão entulados até aqui em cima e a gente não confessa. Sabe o que acontece? A gente vai o quê? Esfriando. Quando você vai ver, você já está distante de Deus. Mesmo estando dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que está nessa situação. Está na presença de Deus, mas está distante. Por quê? Porque não cultivou, não teve um momento de buscar a presença do Senhor, de ler a palavra de Deus, de buscar. Porque ninguém vai buscar por você não, meu irmão. Se você não buscar, ninguém vai buscar por você não. Você tem que buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Olha aí a palavra de Deus. Quando eu busco a Jesus, eu vou encontrar Jesus. Quando eu não busco, eu não encontro. É assim. O reino de Deus é prático. Não tem nenhuma teoria, é praticidade. Quando eu busco o Senhor, eu encontro o Senhor. Quando eu não busco o Senhor, eu estou em débito com o Senhor. E aí vai esfriando. Hoje eu não vou na igreja, não. Domingo hoje, eu vou ver televisão. Quarta-feira, hoje tem futebol. Eu não vou ver futebol. Aí a moça falou, não, eu vou sair com o meu namorado, vou sair com a minha namorada. E aí vai esfriando. Aquela chama que está alta, daqui a pouco vai abaixando. Quando você vê, a pessoa está fazendo pior coisa do que o mundano. Por quê? Porque a pessoa já se afastou da brasa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que aquece o coração do crente. Amém? Então guarda isso no seu coração. Limpeza de coração. Pacificador. Você é um pacificador? É difícil pra cara ser pacificador, meu irmão. Ser pacificador é aquela pessoa que tem paz para transmitir para os outros. E às vezes o nosso coração está tão turbado que muitas das vezes a gente não tem nem paz para transmitir para os outros. Mas a palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus, o Senhor Deus é o príncipe
da paz. O Messias é o príncipe da paz, está lá no livro de Isaías. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa é uma das virtudes do Senhor. Ele é o príncipe da paz. Se você está turbado, toma uma água, respira fundo, não fala nada, porque às vezes vai falar alguma coisa, não vai falar coisa boa. Né? Às vezes está chateado, está invocado, não quero nem falar contigo, pastor, não quero nem falar contigo, pastor. Não é isso que a gente ouve, não quer nem falar. Às vezes o pastor olha para ele e vira para o outro lado. Por quê? Porque está passando por um problema difícil. Muito pelo contrário, quando você se sente assim, você procura um pastor da igreja, pastor Luiz Carlos, eu, pastora Daniela, pastor Márcio. Nós estamos aqui para a gente possa orar, para a gente possa acalmar. A tempestade às vezes não está fora, não, às vezes está dentro de nós e a gente está ali, né? Está um afogareiro lá dentro, aceso, que precisa ser o quê? Abainar um pouquinho, né? Porque está difícil. Pacificadores, aquelas pessoas que não procuram a guerra, o conflito, a discussão, a briga. Estou falando de coisas práticas que acontecem no nosso dia a dia. Briga, conflito, discórdia, insuflando um ao outro, brigando um ao outro. Vamos chegar aonde? Lugar nenhum. Não chegamos a lugar nenhum. Aí está no trabalho, acontece alguma coisa, não sei o quê, foi você, não sei o quê. Acabou. A amizade acabou ali. O clima fica pior, a coisa fica quente. A casa fica, tu sente o clima pesado. E nesse momento a gente tem que procurar um lugar para se quietar. Para que nós possamos meditar, deixar Deus operar, deixar o Espírito Santo fazer a obra na nossa vida. Não vai adiantar nada a gente ficar assim. Muito pelo contrário, a pulsação do coração vai ficar forte, a gente vai começar a ter uma pressão mais forte, né? Quem é enfermeiro aqui sabe disso. Muda aqui as coisas ficam difícil, né? A adrenalina fica forte, a pressão às vezes cai, às vezes a pessoa fica meio tonta, não sabe para onde vai. Por quê? Porque ficou nervosa. Saiu do seu estado natural, passou a um outro tipo de estado. E é isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Eles iriam enfrentar esses tipos de problema. Todos nós, como discípulos do Senhor, nós enfrentamos os problemas. Mas para quê? Para serem solucionados. Problemas não é para a gente afundar nos problemas, é para nós solucionarmos os problemas junto com o Senhor Jesus. Perseguido. Quem é perseguido aqui? Todos nós somos perseguidos, meus irmãos. Todos nós somos perseguidos. Direta ou indiretamente nós somos perseguidos. No nosso trabalho, na nossa vizinhança. Estava me lembrando essa semana que tem um rapaz chamado Walter, lá perto de casa. E aí ele passa na rua e fala assim, pastor! Aí pronto, eu sinto que os demônios ficam tudo oriçados. Eu sinto isso mesmo. Nós somos espirituais, a gente sente. Aí ele fala assim, pastor! Eu falei, bom, ele cantou a senha. Pastor! Aí todo mundo te olha assim, já começa a te olhar. Falei, caramba, tu sente os olhares te transpassarem. Por quê? Porque nós estamos no mundo nocivo. Nós não somos deste, o pastor Luiz Carlos fala muito isso aqui, nós não somos deste mundo. Nosso mundo é espiritual. Nós estamos de passagem nessa terra, graças a Deus, glória a Deus, para encontrarmos brevemente com o Senhor Jesus. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós temos que nos portar baseando-se no capítulo 5 de Mateus. Aqui fala o Sermão do Monte. Por que é o Sermão do Monte? Porque Jesus ele ficou num lugar alto e falava sem microfone. Ele falava assim, sem microfone. É difícil falar sem microfone. Tem gente que não gosta de falar sem microfone. Por quê? Porque você tem que imprimir uma força na sua voz. E Jesus falava, por que Jesus falava assim? Ali o local era todo, o ambiente, ele é o conhecedor da natureza, né? E ele falava e a voz dele ia se propagando e chegava aos ouvidos de toda aquela multidão que estava ali no Sermão do Monte. E Jesus fala muito hoje aos nossos corações, amém? Muitas das vezes o Senhor dá um carão na gente muito forte e a gente fala assim, poxa, Jesus falou tão forte comigo, mas é para nos corrigir. Às vezes os pastores aqui falam tão forte, é usado pelo Espírito Santo para falar tão forte, mas por que eles falam forte?
Não é porque eles querem, não. É porque o Espírito Santo usou esses pastores para trazer algo novo, para que nós possamos continuar no rumo que o Senhor preparou para nós. Simples assim. Mas muitas das vezes nós ficamos o quê? Guardando, reservando. Ficamos parados. E a palavra de Deus diz que a gente não pode parar. Amém? Não pode parar. Nós somos herdeiros e cordeiros, nós somos guerreiros, né? Está falando aqui no letreiro da igreja, nós somos guerreiros do Senhor. O guerreiro faz o quê? Ó, só na espada, ó. Guerreiro faz isso, ó, aljava cheinha de flecha, só ele manda de lá, eu mando de cá. Amém? Esse é guerreiro, meu irmão. Você é guerreiro. Você fala para o teu irmão, você é uma guerreira, você é um guerreiro. Guerreiro não pode parar. Se parar é dardejado, vai levar um dardo inflamado. Muitas vezes nós somos dardejados, ficamos evocados, entra um pensamento, entra uma coisa, entrou um pensamento em mim, eu falei, está repreendido em nome de Jesus, não aceito. O sangue de Jesus me cobre a minha mente, cobre o meu coração. Tem que estar. Se você detectou alguma coisa anormal, você já pode repreender. É contigo ou é com uma outra pessoa que está tentando te ofender e te tirar do sério? Você não pode deixar se levar por as coisas desse mundo. Jesus falou também no capítulo 5, versículo 13. Você pode me acompanhar se você tiver sua Bíblia? Fechou a Bíblia não, né? Mateus 5,13. Olha aí. 2 elementos fundamentais na vida do crente. A primeira coisa, nós temos que ser o quê? Sal da terra. Sal da terra. Porque nós somos o quê? Aquele povo que veio trazer as boas novas do Evangelho. Nós temos que salgar esta terra com o reino de Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus está na tua boca. Fala assim, a palavra de Deus está na minha boca. Na minha boca. Quando eu abro a boca, só sai coisa boa. Ô Jesus, ô glória. Quando eu abro a boca, só sai coisa boa da minha boca. Aleluia. Quando eu abro a boca, eu dou um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o grito de guerra, amém? Glória a Deus e aleluia. Luz do mundo. Você já andou num lugar escuro? Eu me lembro que quando eu servi o exército, a gente fazia uma tática, né? O cara apagava as luzes, todo dia a gente andava no lugar. Aí eu fiz uma mentalização na minha cabeça, que eu falei assim, aqui nesse lugar tem os armários, tinham 3 classes de armário, um armário aqui, um armário no meio e um armário do outro lado. Eu falei assim, no meio tem um armário, desse outro tem um armário, então eu vou andar por esse lado daqui, não vou encostar de um armário. Aí a gente fazia essa tática. Eu fiz isso na minha mente. Mas caminhar no escuro não é fácil, não. Por isso que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará em... Jesus falou isso. Quem está em Jesus não anda nas trevas. Quer dizer, se você volta para as trevas, é por tua maneira de querer agir. Você já não é mais deste mundo, amém? Você é de Jesus, amém? E quem é de Jesus tem que andar com Jesus. Ou é do outro lado? Do outro lado é ruim, né? É ruim, a gente sabe que tem as armadilhas, tem emboscada, tem areia movediça. Já viu como é que é areia movediça? Eu estava vendo num filme, né? Que o cara caiu num local, no deserto, aí bateu o avião, bateu num monte assim de areia, e aquela areia foi descendo o avião. Areia movediça é isso, está cheio de areia movediça nesse mundo. Esse mundo está cheio de areia movediça. E o crente muitas vezes não está entendendo, pô, eu não vou por ali, eu acho que eu não vou por ali não. O Espírito Santo fala, vai por ali não, vai para o outro lado. Tá ligado? Ó? Vai para o outro lado, vai para aquele lado. Esse lado aí é perigoso, perigoso. Tem salteadores, tem ladrão, tem pessoas que vão mexer com você, pessoas que vão provocar você. O crente aí... Né? Às vezes, quando eu estou na rua, o cara fala assim, eu tenho raiva de pastor. Eu falei assim, eu tenho raiva do demônio. Eu falo alto mesmo. Estou nem aí. Por quê? Porque eu sei que é o demônio que está usando aquela pessoa para tentar me provocar.
Esse é um tipo de perseguição, meu irmão. Perseguição hoje em dia, naquela época dos discípulos, eles eram perseguidos. Você lembra? Quando Jesus ascendeu aos céus, eles foram perseguidos por quê? Porque Jesus já tinha saído de cena e eles estavam sozinhos, mas eles já tinham aprendido a palavra de Deus. Passaram 3 anos ali com Jesus, aprendendo a cada dia sobre o reino dos céus. Coisa linda, né? Já pensou se Jesus andasse hoje aqui no nosso meio aqui? Assim, eu ficava só de cadeirinha, eu ficava só na fila do gargarejo, só ouvindo Jesus falar. Por quê? Porque Jesus é a nossa referência. Jesus é a referência do cristão. Jesus é aquele que nos dá o rumo, é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola. Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós perdemos o quê? O rumo. Nós perdemos a direção. E aqui fala a respeito disso. Luz do mundo. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Onde está isso? Salmo 119, versículo 105. Vamos ler a Bíblia, hein? Vamos ler a Bíblia. 119, versículo 105. Nós temos lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Então nós temos que ler a palavra de Deus. Tem gente que deixa aberto lá no Salmo 91. Salmo 91. Está lá dentro de casa, coloca aquele aparador lá, fica assim. Salmo 91. Chega a ficar velha a página. De tanto amarela, de tanto ficar aberta ali. Mas não lê a Bíblia. Fala para o teu irmão, tem que ler a Bíblia. De novo, tem que ler a Bíblia. Quero que vocês guardem no coração de vocês. Temos que ler a Bíblia. De preferência, decorar. Para quando você estiver em apuros, o Espírito Santo vem aqui e fala assim, ó. Tum! Aí traz diante de você e fala assim, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Amém? Nós estamos numa batalha. Jesus estava ensinando os discípulos porque eles estavam entrando em batalha. Eles iam participar de lutas em que o Senhor não estava presente fisicamente. Jesus não estaria presente. Mas eles, por estarem ouvindo a palavra de Deus, eles começaram o quê? A guardar a palavra de Deus no coração. Tem outra mensagem, a palavra no Salmo diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra... Está no Salmo 119 também. Amém? Salmo 119 é muito rico. Se você ler depois, são 172 versículos. É uma bênção. 172 versículos para você se deliciar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista sabia que se ele não guardasse o coração na palavra de Deus, ele ia pecar. Ele ia errar o alvo. Pecar é errar o alvo. O alvo de Deus, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção para você, e você sai da direção, você já errou o alvo. Então nós temos que estarmos bem alicerçados na palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus não é só para teólogo não, gente, é para todo mundo. Aqui na igreja, nós aqui aprendemos a palavra de Deus, por quê? Para a gente poder batalhar. Soldado sem arma é alvo, é presa forte. Sem arma, você fica alvo, descoberto, ó, pá, inimigo só, pá, 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 só atirando. E a pessoa sente, hoje eu vou sair com os amigos. Vou sair com os amigos. Falo amigo porque são aqueles amigos, né? Os amigos da onça que chegam tentando roubar você de estar na casa de Deus, de estar buscando, de trazer um amigo também, aqueles amigos também que você tem, de trazer eles para a igreja também. Quantas pessoas aqui nessa igreja, que estiveram nessa igreja, não estão mais? Você conhece alguém que esteja nessa igreja que não está mais? Está agora no mundão? Está agora só no samba, lá, só pulando? Mas nós temos que trazer essas pessoas de volta. Amém? Antes de buscarmos os novos convertidos, buscarmos aqueles que se perderam no caminho. Amém? Essa é a função daquele que está na luz. Qual é a base para a nossa oração? Nossa arma de guerra é a oração, amém? Fala a verdade, você está orando? Está orando mesmo? Amém. Tua oração passa do céu ou não passa? Passa.
tua oração chega ao trono de Deus. Às vezes a gente está tão fraquinho que a nossa oração ela é tão assim, parece que é tateada, né? A gente está orando assim. Por quê? Porque a gente se sente tão debilitado. É bom que você tenha um colega, um irmão, uma irmã de oração, para que você nunca seja um cavaleiro solitário. Amém? Cavaleiro solitário é aquele que é fácil de se dispersar. Vou falar assim, de se dispersar. Mas aquele cavaleiro, quando a pessoa está junto com um irmão, uma irmã orando num propósito, Deus está operando. A Bíblia fala que cordão de duas dobras é mais difícil de se arrebentar. Quando você é cordão de duas dobras, você não vai se arrebentar facilmente. Mas quando você é um cordão só, pá, arrebenta. Está entendendo o que eu estou falando? Então tem que estar junto, tem que estar na comunhão. Aqui, ó. Aqui, que é o fogo, é a labareda que vai até o trono da graça. Você saiu da labareda, meu irmão, o braseiro vai apagar. Você está na labareda, você está, oh, glória a Deus, aleluia. Tu sai daqui da igreja, está pulando, chega em casa, pô, Deus hoje falou muito da maravilha. Tem irmão que eu vejo vendo nas redes sociais, né? Oh, Deus maravilhoso, Deus. Eu falei assim, essa daí está em fogo puro. Esse irmão está em fogo puro. Por quê? Porque ele ouviu a mensagem dos pastores da igreja e assimilou aquilo que Deus transmitiu para eles. Isso é muito bom. Amém? Isso aquece o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente não possa ficar apagado. Mateus 6. Olha só, Mateus 6. Ah, pastor, eu não sei orar. Aí, né, eu e o pastor Márcio, a gente ouve muito. Pastor, eu não sei orar, pastor. Tem aqui, ó, oração do Pai Nosso. Ah, mas essa daí eu já sei. Essa daí é mole. Sabe não? Sabe não? Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no... Santificado seja o teu... Venha a nós o teu... Seja feita a tua... Assim na terra como no... O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas. Agora já é a nossa área aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentar, mas livra-nos do mal, pois teu reino, aí já exalta o Senhor, o poder e a glória. Pô, fantástico. Essa oração não precisa mais de outra oração, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mestre, nós não sabemos orar como convém, ensina-nos a orar. Está aqui. A oração. Aqui você pode levar umas 10 horas de oração. Só na oração do Pai Nosso, se você realmente discernir aquilo que o Espírito Santo fala, você pode levar um bom tempo em oração. E você não vai sentir nem o tempo escoar, porque você vai sentir a presença de Deus nas palavras de Jesus. Amém? Essa é a oração que todos nós oramos, mas a gente já sabe, né? Quem já fez catecismo, igreja católica, eu trabalhei em igreja católica, já pensou? Crente convertido, trabalhei em igreja católica. Mas Deus tinha um plano ali dentro, né? Tinha um plano. Mas ali eu ouvia toda hora as madres. Pai Nosso. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensava na minha mente, mas Deus tinha um propósito comigo naquele lugar. E eu saí de diversas igrejas católicas. Eu falei assim, eu vou falar com o pastor se isso é um pecado que eu tenho que pagar, porque eu estou nesse lugar aqui, falo com os padres, as freiras vêm e traz bolo de milho, pudim para mim. Mas eu não estava nada confortável ali. Por quê? Porque eu era evangélico naquele momento, mas Deus me colocou ali com uma missão. Deus te coloca no lugar onde você está com uma missão. Os discípulos tinham uma missão. Eles não estavam ali só com Jesus, eles estavam ali aprendendo. Todo dia é dia de aprendizado. Todo dia você aprende algo novo com o Senhor Jesus. Guarda isso no seu coração. E ali, essa oração do Pai Nosso é uma oração muito peculiar. Jesus Cristo nos ensina a orar tendo a base do Pai Nosso. Escala de valores celestiais. Aqui. Mateus 6, 19. Está aí na Bíblia ainda?
Olha só, escala de valores celestiais. Não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, está também o teu coração. Amém? É importante que nós possamos entender a escala de valores do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou aqui na terra, eu preciso ganhar o meu dinheirinho. Amém, por isso. Mas aqui Jesus não estava falando de dinheirinho, Jesus estava falando de buscar o reino de Deus, de estar se envolvendo com as preciosidades, as pedras preciosas do Senhor. Você sabia que Jesus tem pedras preciosas? Jesus tem pedras preciosas, tesouro, ele está falando de tesouro, tesouros celestiais. O Senhor tem tesouros para a minha vida e para a tua vida, amém? Você está pensando que aquele cara, vamos falar citar um nome aí, o nome de um cara grande, Elon Musk. Eu falei, aí meu filho falou assim, pai, sabe quanto que o Elon Musk tem, pai? Eu falei, não sei não, cara. Ele tem umas 4 trilhões, pai. Eu falei, é mesmo, né? Caramba. Mas ele vai levar esses 4 trilhões no caixão? O caixão vai dar 4 trilhões ali para ele levar? A Bíblia fala que a gente não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui e vai ser uma briga terrível, né? Está tendo briga aí, tem um montão de pessoas que morreram, o Silvio Santos, outras pessoas mais famosas que morreram. Está tendo briga entre família por causa de dinheiro. Por quê? Porque é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando essa pessoa coloca o dinheiro em primeiro lugar, ela tem problema. Mas quando ela coloca o Senhor em primeiro lugar, ela é a pessoa mais rica da face da terra. Escala de valores. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, Deus abençoa. Deus prospera. Deus faz empresários. Deus faz empreendedores. Por quê? Porque Deus ele é assim. Deus ele faz o que ele quer. Não adianta querer torcer o braço de Deus. Quem vai torcer o braço do Senhor? Ninguém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Porque o Senhor é que nos justifica. É Cristo quem nos justifica. Está na palavra isso aí. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele pode tentar acusar, mas ele não vai. Sai para lá, demônio. Sai para lá, capeta, em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque você está ligado na rocha, na presença do Senhor. Amém? E aqui está falando sobre as riquezas de Deus. Quais são as riquezas que nós estamos acumulando? Está acumulando riqueza? Ah, pastor, eu comprei umas ações. Tudo bem. Comprei umas ações. Tudo bem. Mas o problema é quando a gente coloca o nosso coração nessas ações, nesses ativos. Estou falando agora em linguajar mais terreno. Nesses ativos. Aonde está o teu coração? Aonde está o nosso coração? Nosso coração tem que estar no Senhor. Amém? Nosso coração tem que estar em Deus, para que nós possamos alcançar as riquezas, o acúmulo de riquezas celestiais que o Senhor tem para nos dar. Nessa balança, como discípulos, quais têm sido as nossas pretensões? Terrenas ou celestiais? Suas pretensões é terrenas ou celestiais? Qual é a prioridade que você tem dado? É para o Senhor ou para as coisas desse mundo? Quais são as prioridades que nós temos dado? Temos que pensar nisso. Os discípulos estavam ali aprendendo. Os caras estavam ali, ó, só. Era uma esponjinha subindo tudo que o mestre falava. Tudo que o mestre Jesus falava, eles estavam bebendo. Novinho, né? Eu quero Jesus. Ah, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Então eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio da graça do Senhor. Eu quero... falou em novas línguas? Eu quero falar em novas línguas. Eu quero ter tudo que Deus tem. Porque tudo que Deus tem é bom. Fala assim, tudo que Deus tem é bom. Amém?
Deus tem tudo de bom para nos dar. Mas às vezes nós falamos assim, não quero não. Quero não. Viramos as costas para o Senhor. A gente sabe que tem um discípulo que virou as costas para o Senhor, né? Judas. Judas virou as costas para o Senhor. Por quê? Porque o coração dele estava ligado mais ao coisas materiais. Ele estava no meio de Jesus, ouvia a palavra de Deus, mas estava mais ligado aos bens materiais. Não estava ligado às coisas espirituais. Aqueles discípulos que ficaram ligados às coisas espirituais receberam recompensa, amém? Mas aquele que não estava ligado às coisas materiais, a Bíblia fala que Judas se enforcou. O lugar onde Judas foi morto chama-se Campo de Sangue, Aceldama. Campo de Sangue, quer dizer, ele se enforcou. Chegou a tal ponto de se enforcar. Por quê? Porque o inimigo ficou buzinando, ele deu vazão para Satanás. Não podemos dar vazão para Satanás. Está falando comigo também. Não podemos dar vazão para Satanás. Os pratos vão vir. As bandejas vão vir. Já foi numa festa? Às vezes tem algumas coisas, uns canapés, algumas coisas assim que chega, né? Você fala assim, não quero não. Não quero não. Você não gosta não? Não quero não. Por quê? Porque você não gosta. É um direito de você não gostar. Tem aquelas coisas que você, isso daí eu gosto. Então, quer dizer, as coisas, as seduções desse mundo vão vir para nós. Da onde você menos espera virá as seduções do mundo. A Bíblia fala que o diabo é o sedutor das nações. Nós temos que estar atentos àquilo que o diabo apresenta para nós falar, não, eu não quero isso. Em nome de Jesus, eu repreendo. Eu quero o reino de Deus. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino não é deste mundo. Jesus falou, olha, o meu reino não é deste mundo. Por que ele está falando isso? Porque ele sabe de onde ele veio. Ele veio do Pai. Por isso que ele falou, olha, o meu reino é espiritual. O meu reino não é deste mundo. Então nós temos que estar atentos. Nós fazemos parte de um reino espiritual. Quando você fechar os teus olhos daqui dessa terra, aquele pastor Humberto já é assunto aos céus. Glória! Amém? Só ficar assim, poxa, pastor, o que é isso? Não, assunto aos céus. Tem medo de morrer? Eu não. Por quê? Quando você fechou as olhos aqui na terra, já está na região celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. É como às vezes eu falo brincando, né? King of the Kings, the Lord of the Lord. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, diga assim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe por que ele é Rei dos Reis? Porque o reinado dele embasa todos os reinos dessa terra. Nada pode resistir ao reino do nosso Deus. Nada. Pode ser o Reino Unido, vamos falar o Reino Unido, que é a Inglaterra, né? Lá não é, como quem diz, não é presidencialista, lá é reino, né? Lá tem o rei fulano, rei Charles, rei não sei o quê. Os reinos dessa terra vão passar, mas o nosso Deus não passa, quer dizer, por isso que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por quê? Porque tem os senhores, já viu num lugar onde você trabalha, a pessoa trabalha, eu sou empregado de fulano de tal, meu senhor é fulano de tal. E aquela pessoa fica debaixo daquele senhorio. Nós não estamos debaixo desses senhorios da terra, estamos debaixo do Senhor dos senhores, espiritualmente. Não que você não vá ser obediente àquelas teu chefe, teu patrão. Não, muito pelo contrário. Você tem que respeitá-lo. Mas quem é o Senhor dos senhores da tua vida é Jesus. Da nossa vida é Jesus. Diga assim, Jesus é o meu Senhor. Eu estou debaixo do senhorio de Cristo. Eu estou debaixo do senhorio de Cristo. Você tem dono, eu tenho dono.
Nós temos dono. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Essas são as prerrogativas de um discípulo do Senhor. Aprender. A Bíblia fala, só um versículo só. Aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Mateus 11, 28. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, acharei descanso para as vossas almas. Tem que aprender do Senhor. Amém? Quero convidar você, se você tem algum problema, pastor, estou precisando de muita oração, pastor. Estou precisando de um tratamento do Espírito Santo. Vem aqui na frente. Nós, pastores, estaremos orando por você. Estaremos impondo as mãos por você. Estaremos clamando por você. E certamente o Senhor vai operar. Amém? Venha com fé no coração. Venha crendo que Deus vai operar no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E você vai receber a resposta da parte do Senhor.